Vamos falar hoje da educação e a criança. Olha, tema este proposto pelo Fernando Guileng, palestrante, é jornalista e também, portanto, é formado em psicologia. Bom dia. Bom dia, Cila, e bom dia a todos os ouvintes da Rádio Despertar. Bem, e hoje, portanto, a estrear-se no nosso programa está a doutora Celsa Bernardo, professora e também jurista. Bom dia. Muito bom dia. Seja bem-vinda. Obrigada. Bem, vamos já ao nosso tema, não é? Vamos já ao nosso tema. A primeira pergunta mesmo que vai aos meus convidados é a seguinte, não é? Já que vamos falar da criança e a educação. Primeiramente, fazer entender aos ouvintes o que é a educação, o que é uma educação. Faz favor. Bem, do ponto de vista geral, podemos dizer que educação é o processo de formação integral de um ser. Isso na perspectiva geral. Na perspectiva mais voltada ao humano, nós estamos a dizer que educação envolve a formação da personalidade do indivíduo, que deve ser guiado com bases de sistemas de instrução e de valorização daquilo que são os valores culturais de uma determinada sociedade. Quando estamos a falar de educação, estamos a querer dizer que existe uma diversidade de formas de educação, como a educação familiar, por exemplo. Depois temos também a questão da educação escolar. Formal, que é escolar, que é baseado por meio de um sistema de educação, que, por exemplo, em Angola é a Lei 17/16, de 7 de outubro, que é a Lei do Sistema de Ensino de Base. E também temos a que chamamos a educação social, mas depois, mais à frente, vamos poder compreender melhor como funcionam esses tipos de educação. Ok. Doutora Lucrécia. Entre linhas, nós também aqui podemos dizer, noutra vertente, que a educação é a aquisição ou a transmissão de certos conhecimentos morais, conhecimentos científicos e entre outros. Na verdade, nós aqui vamos trazer os 3 tipos de educação, que é a educação formal, a educação informal e a educação não formal. Aqui pode haver alguma contundência quanto à educação informal e à educação não formal. A educação não formal é aquela que nós habitualmente dizemos atividades extracurriculares. Por exemplo, quando levamos estudantes para um museu, quando levamos para um zoológico, isso é uma educação não formal, porque ali apenas eles estarão a adquirir determinados tipos de conhecimento relativamente ao espaço visitado. Já a educação informal tem a ver com as experiências do dia a dia, em que isso pode ser dentro da família, fora, isso é com os vizinhos e a sociedade em geral. A educação formal é aquela que, por regras ou método científico, né, os seres humanos vão adquirindo. Então, desta vertente, dissemos que a educação é a aquisição e transmissão de novos conhecimentos. É verdade. Bem, também concordo. É da mesma opinião? Sim, sou da mesma opinião sobre a educação formal, que é aquela que é institucionalizada, que é pelas escolas, instituições de ensino, e a educação não formal, que tem vários intervenientes, não só a família, como também os mais velhos, avós, tios, os vizinhos. Aliás, toda a comunidade, de certa forma, participa na educação de uma criança, porque não é possível educar uma criança só na escola, em casa, mas também, incontestavelmente, hoje toda a comunidade participa na educação das crianças. É isso. Hoje toda a comunidade, sim, participa na educação de uma criança, mas não é o que se vê hoje em dia. Porque antigamente, portanto, nós considerávamos para já o pai do meu amigo, que é o vizinho, como um pai. Hoje já não é isso. Hoje já não se vê. É verdade. Há um tempo atrás, todo mundo se via comprometido com a educação do filho do outro. Se visse uma criança a comportar-se mal... Desculpa lhe cortar o raciocínio. Eu já apanhei pauladas de um vizinho
do meu pai, é verdade. Já apanhei, porque já, de certa forma, uma criança é mesmo traquina, não é? Tem um lado traquino. Lembro-me como se fosse hoje. Pulamos de um quintal e eu e a filha do vizinho do meu pai, não é? Subimos na árvore, numa fruteira, para já, num pau de manga, e a menina caiu. Olha, e quando o vizinho do meu pai se apercebeu, não é? Que é o pai da minha amiga, sinceramente, levamos uma sova, mas hoje em dia isto é impensável. Diferente. Hoje é diferente. Ai, o vizinho que bater Ai, do vizinho. no meu filho. Então, o que é que tem a dizer? É verdade. E ainda por cima, hoje fizemos de tudo para educar para já os nossos filhos, não é? Vá que o vizinho também tende a ter inveja. Como é que essa vizinha educa, como é que está a educar o filho? E o meu não é assim, não consegue. Faz favor. Fernando. Bem, na verdade, as sociedades, elas são geridas por processos. É verdade. E um grande pedagogo russo dizia que cada geração deve tentar ser melhor que a precedente, ou seja, uma geração tem que tentar ser melhor que a geração anterior. Isso na perspectiva de que o processo de evolução de uma determinada sociedade, ele, como é mesmo evolução, requer transformações, e essas transformações vão apagando alguns comportamentos. É normal, extremamente normal, que no começo da geração da humanidade não havia telefone, e hoje nos prendemos com telemóveis e alguém não consegue nem deixar. Isso é um processo educacional fruto da globalização. As pessoas estão se reinventando. Então, a educação que nós tínhamos anteriormente, que os nossos pais tiveram, era uma educação rigorosa. E também devemos saber que havia um processo de conservadorismo educacional. Havia uma educação conservadora dos valores culturais, dos valores morais que cada família suportava. E essa educação, que é educação familiar, educação não formal, chegava a ser a base de um alicerce para a educação formal, ou seja, os professores não tinham muito trabalho assim, porque encontravam alunos e estudantes praticamente com uma base educacional acentuada, ou seja, com respeito, com maneiras de sentar, forma de vestir correta. Não havia muito trabalho assim para os professores. Agora é um desafio que os professores têm hoje de darem a volta naquilo que era o contexto anterior, ou seja, saber aquilo que era anteriormente, que nós vivíamos, que não escrevíamos nas paredes das escolas, não tínhamos o mau hábito de pintar as carteiras, e se pintassem as carteiras com algum lápis, era uma situação isolada, e a escola toda se apercebia que o fulano estragou a carteira. Hoje não, hoje é um montão de pessoas, é um montão de problemas, o desafio está lançado para cada professor, mas acima de tudo para cada pai, pois a educação começa efetivamente em casa. O processo de formação da personalidade de qualquer indivíduo, ela envolve várias vertentes, entre elas a família, a escola, a comunicação social, a igreja, e nós anteriormente tínhamos esse potencial. Após a casa não era a escola, era a igreja, e porque depois da casa nós tínhamos mais frequência na igreja do que na escola, ou seja, tínhamos 3 ou 4 ensaios por dia nos grupos corais, e tínhamos também, por exemplo, instruções de poesias da igreja. E aí você tem uma educação rigorosa em casa de um pai conservador que não admite roupa culta, não admite chegar tarde em casa, nem sequer sair, e só admite revisão da matéria e muito mais. Você tem pouco tempo para a socialização, inclusive pouco tempo para a televisão. Hoje tudo está aberto, está disponível, e o pai do teu amigo já não está comprometido com a educação do vizinho, do filho do vizinho, porque efetivamente o seu filho também está marginalizado numa sociedade tão aberta, tão disponível, que acaba por ser uma sociedade praticamente violenta. Também aqui traria um grande fator importante, é de como é que as famílias são constituídas ou construídas.
Hoje nós vimos, jovens sobretudo, que lhe é atribuído uma certa responsabilidade, um encargo. Você engravidou, você assume. A partir daqui, nós já podemos determinar o tipo de fruto, ou seja, a criança que virá desse lar. O resultado. Porque eu penso que as coisas não podem ser por fatores coercivos. E quando nós vivenciamos isso, automaticamente o pai não terá tanto tempo, aqui como já bem disse o colega Fernando, o pai não terá tanto tempo para a família, porque ele submeteu-se a uma obrigação, que aqui também são outros assuntos que devem ser tratados. De sustentar a família. Exatamente. Então, temos aqui já, a partir da base, que a família, um maior índice de problemas que depois vamos encontrando, cada um vai buscando uma fonte de subterfúgio para poder aprender a lidar consigo mesmo e com a sociedade que está inserida. Então, temos que rever como é que as famílias são construídas, como é que são constituídas. Porque é a partir das famílias que todo o processo de educação, até a formal, a informal, a não formal, ela advém. Porque nós vimos até hoje, né, crianças com uma idade avançada, mas que estão fora do sistema de ensino. Não que não haja escola, não é isso também. Mas há um certo desinteresse das próprias famílias em enquadrar ou inserir as crianças no sistema de ensino. Eu sou da seguinte opinião. Hoje nós vimos, todo mundo diz educação, mas eu digo sempre isso, ainda disse há um tempo a minha amiga, a educação precisa de muito esforço e cansa educar uma criança. E hoje as pessoas não têm tempo para educar uma criança, porque você vai ter que disponibilizar muito tempo. E hoje os pais dos outros não estão disponíveis nem para educar os seus filhos, quanto mais educar os filhos dos outros. Tu vais ver o meu filho a fazer algo de errado na rua, simplesmente ignoras o facto. Na verdade, porque ele também ignora o facto do filho dele estar a fazer a mesma coisa. Então, se não tem tempo para educar o seu filho, não vai ter tempo para educar o filho de mais ninguém. Então, isso se deu porque muitos de nós fomos muito bem educados pelos nossos pais, mas olhamos aquela educação que os nossos pais nos deram como maltrato, certas vezes. Eu lembro muitas vezes quando meu pai me proibia de ir para a rua, me proibia de brincar com minhas amigas, eu dizia que eu odiava o meu pai. E hoje eu digo que eu Valeu a pena. Eu amo demais o meu pai, porque graças a ele, eu no universo de 20 raparigas, é a única rapariga que se formou, que continuou com os estudos. Mas era uma pressão do meu pai. Não brinca, tem que revisar. Você faz prova em casa e vem fazer prova... você faz prova na escola, depois vem fazer a prova de novo em casa. E tudo isso era uma tortura para mim, mas eu não sabia, não tinha noção. Chorava e pensava que aquilo meu pai me odiava. E hoje as crianças estão assim, fazem birra. E os pais simplesmente deixam andar. As crianças estão a se autoeducar. E com isso... E querem mandar os E mandam pais. nos pais e dão ordem nos pais. A criança diz a que horas vai dormir, o que vai fazer, como vai fazer, até mesmo no que vai vestir. A criança já tem essa autoridade para dizer. Então, isso torna o processo de educação complicado. Os pais não têm o poder paternal, não têm aquele exercício do poder paternal. Então, as crianças ficam assim, vulneráveis a tudo o que aparece. Quando elas não aprendem em casa, elas vão aprender na rua e muitas vezes vão aprender com um amigo que até já está desviado da sua conduta. E elas aprendem tão rápido com a rua. É impressionante. E a criança precisa de uma educação de qualidade que hoje não vemos. Não, sinceramente, é difícil hoje encontrar uma criança com uma educação de qualidade. Verdade? É só partir do pressuposto que eu tive que dar aula à minha filha ao ponto de ela conseguir ler, né? A escola não conseguiu formar a minha filha ao nível da leitura. E aos 5 anos, a partir de casa, ela começou a ler. Isso é um sinal de pobreza do sistema de ensino. Há uma pobreza generalizada no sistema de ensino, mas fruto do próprio sistema, não é? Partindo do pressuposto de que o artigo 11 da lei de base do sistema de ensino
tipifica a gratuicidade da educação, do sistema, até a um certo nível. Penso que até a 12ª classe. Segundo ciclo, exatamente. Se é isso exatamente que a lei prevê, por que o Estado, o governo, o executivo não implementa? Porque quando existe uma fatia do Orçamento Geral do Estado bastante reduzido para a educação, não teremos educação de qualidade. Por isso é que todos os santos dias nós fazemos o esforço, nós cidadãos conscientes, fazemos o esforço de, mesmo trabalhando, correr acima de tudo para encontrar tempo, disponibilidade para resolver a situação dos exercícios que os nossos filhos têm. É um exercício tremendo. Nós temos direito, como pai, na qualidade de pais, todos os pais de Angola têm direito do Estado assumir a educação da criança, porque anteriormente a criança era assumida pelos pais. Essa forma que eu tive de regressar é uma forma anterior, porque após o processo da globalização e, sobretudo, do processo de capitalismo, não é? O capitalismo trouxe ocupação para a mãe. A mãe hoje, também a mulher, já não está apenas na cozinha ou no quarto do filho. Hoje a mãe é advogada, hoje é jornalista, hoje e tem um montão de atividades. Logo, a criança fica solta. É necessário que o Estado, através das suas políticas, implemente instruções ao nível de centros infantis, espaços de recreação e também nas escolas. Mas o Estado deve pegar a criança na escola, porque as crianças saem de casa às 8 e vão à escola, voltam às 12 horas. É praticamente nada. Nos sistemas de ensino de outras realidades, as crianças voltam às 16 horas. Por quê? Porque a educação é uma complementariedade daquilo que a criança tem que ser daqui a 10, 20 anos. E nós vemos que o professor chega, dita uma matéria, mete a letra A e manda a criança voltar. A criança ainda vem desenvolver a letra A com a mãe, com o irmão mais velho, é que lhe ensina a desenhar bem o A. O professor hoje está livre de todo tipo de atividade, mas isso é fruto da situação caótica do próprio sistema de ensino, porque o sistema de ensino é simplesmente os papéis. Do ponto de vista prático, não existe uma educação formal dos próprios pedagogos que lideram o sistema de ensino. É necessário que os pais não fiquemos só no sim, 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 mas também pressionemos o próprio sistema de ensino a melhorar. E essa exigência deve partir de cada pai, ir diretamente ter com o professor ir reclamar com a repartição da educação e a repartição, por sua vez, subir para o Ministério. É esse processo que vai garantir uma educação formal de qualidade aos nossos filhos, porque os colégios parecem ser mais rigorosos do que as escolas públicas. Só que noutra realidade é diferente. A honra é estudar numa escola pública e não num colégio. É essa particularidade que deve haver, porque as escolas públicas, elas aplicam os orçamentos públicos para a educação. A pesquisa, por exemplo, eu entrevistei uma cidadã norte-americana que veio pesquisar em Angola sobre a guerra do Reino do Bailundo de 1802. Eu nem sabia nada sobre isso. Ela me falava dos reis, me falava de tudo daqui da Angola. Isso por um investimento que a instituição pública dos Estados Unidos da América, onde ela estudava, pagou a pesquisa dela. E claro, há interesses por trás disso. Quem vem te explicar quem você é, ele tem poder sobre você. Então, é necessário despirmos de tudo isso e formatarmos uma educação sustentável para que as nossas futuras gerações sejam efetivamente uma geração de instrução séria e capaz de criar, porque nossa geração é muito repetitiva, é muito reprodutora do que existe. A nossa geração aceita quase tudo. Isso não pode continuar assim. Temos de melhorar e começar a criar as tecnologias. Não é só África do Sul ou Nigéria que o Mark Zuckerberg tem que visitar. Tem que visitar também Angola. O pai do Facebook não vem a Angola por quê? Falta de criatividade. Steve Jobs... Também falou em falta de criatividade e vá que há alunos que têm qualidades para criar, e não só vimos que
alunos que têm qualidade para criar, o Estado não vê isso. E para já que vai uma pergunta, não é? O que é que para já o Executivo deve fazer, não é, para deixar as instituições escolares com boa qualidade? Primeiramente, quero fazer só um rescaldo naquilo que foi a qualidade de ensino. Sim. Aqui eu trago 4 agentes essenciais que não devem ser isolados. Primeiro, tem o Estado. Segundo, tem os recursos humanos. Estamos a falar dos professores. Em terceiro, tem a família. E em quarto, tem o próprio sistema didático. Estamos a falar o material, o próprio ensino em si. Doutor, acho que a pirâmide tem que ser invertida. Quando se coloca o Estado em primeiro lugar, estamos a estragar toda a forma, eu vou repetir, forma formal de como a vida é guiada. O cidadão, a pessoa nasce numa família, então primeiro a base, exatamente, tem que ser sempre a família. A base de toda a sociedade. Exatamente. Não podemos dar a responsabilidade de colocar um cidadão, um filho formado ao Estado. O Estado deve entrar nos momentos em que a família sai. Por exemplo, a família sai em que momento? No período matinal para trabalho. Logo o Estado entra através de uma instituição escolar ou uma instituição de recreação. Porque se for ainda menor, é um centro infantil, uma creche. Existem creches públicas, aqui não tenho visto. Quando me refiro ao Estado, tenho a título de exemplo, por exemplo, o Zango. O Zango é um projeto, né, urbano que o Estado criou, ou suburbano que o Estado criou. Exato, queria dizer, urbano não tem muita suburbano, coisa. Exato, que o Estado criou, mas na vertente, aí há escassez de escolas. Crianças são obrigadas a deslocar-se de longa distância para poderem ir à escola. O Zango 4 não tem escola. O Zango 3 tem 2, 3 escolas. Agora, comportando o número de família, pergunto, 3 escolas com 8 salas de aula é suficiente para acudir? As famílias aqui não aparecem. Por quê? Porque as famílias têm intenção de matricular os filhos, mas em contrapartida, onde matricular os filhos? Depois vem as famílias. Quando o Estado cria as condições essenciais, aqui vem já a família. Porque o Estado diz, olha, eu já pus, já coloquei, agora cabe das famílias. Porque também é verdade que nós vimos que a família aqui desinteressam-se com a educação da... Mas é reduzida, doutor. Aqui em Angola, o doutor nem podia ter se dado o trabalho de dizer à família que se desinteressam. Vou lhe dar só um exemplo. Quem não tem comida não vai pensar na educação. Há um processo que envolve o desinteresse na formação do filho. A mãe, se não tem comida, não tem dinheiro para suportar os elementos básicos daquilo que Maslow chamava da pirâmide das necessidades, não tem como satisfazer a educação, porque a criança, para ir para a escola, primeiro tem que comer, tem de vestir, tem de comprar caderno e todos esses elementos o Estado não apoia. Há uma publicidade enganosa de que os materiais escolares são gratuitos, até publicitam mesmo nos próprios livros, mas não é gratuito de nenhuma forma. Não são gratuitos, são taxados por meio de uma micha. O responsável pelos produtos todos do Estado chama alguém que entrega os bens, essa pessoa por sua vez vende a 200 e na praça chega a 500 e na mão do cidadão chega a 1.200. Que é isso? O sistema completo está danificado. É preciso se corrigir essa situação para melhorar, porque eu costumo presenciar situações de fome. E em Luanda, aqui, a criança com fome está a estudar. É lamentável. Sim, agora, a título de exemplo aplicado, sobretudo na zona do Zango. E do ponto de vista psicológico, o doutor sabe que não se pode... Obviamente. Exatamente. Exato. Criança com fome não assimila, não tem nada. A criança está a fazer sempre como é que se diz? Um turismo. Está aí visitar os amigos e está a voltar. Está aí visitar os amigos e está a voltar. Do ponto de vista de aprendizagem, não existe. Mas eu quero mesmo que me respondam a esta questão mesmo. Neste contexto, o que é que o Executivo o que é que o Estado deve fazer, afinal? Quais são as políticas que deve implementar para deixar as instituições escolares em um lugar de qualidade? Porque não temos um ensino de qualidade.
Executivo e Estado há diferença. Estado somos todos nós. É verdade. Nós somos parte do Estado. E Executivo é o responsável que venceu as eleições e tem responsabilidade de guiar todo o processo do país. E então, aí a doutora que é jurista entende melhor isso e tem a palavra. Eu depois vou rematar também em relação a isso. Diria que essa responsabilidade é do Estado, não assim do Executivo, não só do Executivo. Por quê? Porque o Estado deve pressionar o Executivo a fazê-lo. Nos 11 compromissos do Estado angolano para a criança, o Estado angolano deve promover a educação primária e a educação superior e técnico-profissional. Esses 11 compromissos já passaram, doutora. Sabe disso? Sei, eu escrevi um livro sobre criança e falei muito sobre isso. O livro é sobre exploração de criança. Não vou cortar o raciocínio, só para reforçar a doutora, para atualizar. Porque ele termina, esse sistema na verdade, da Unesco. Sim, Nações Unidas, Unesco. Só que ele termina, depois de terminar, que Angola, como não conseguiram implementar, eles falam, estamos a reatualizar. Exatamente. Aqui reatualizam-se tudo. Por quê? Por escassez de política. É preciso seguir à risca aquilo que se é política para ser implementado. Como não se seguiu, já terminou. Então, o governo fracassou. A Angola fracassou em relação aos 11 compromissos da criança. Eu diria que esses compromissos não deveriam nunca fracassar. Por quê? Exato, eu também defendo isso. Defendo que devia ser eterno, porque é impossível. São compromissos que são taxativamente necessários eternamente para todas as crianças do mundo. E o Estado angolano devia reatualizar na medida em que as crianças vão nascendo, né? Vão reimplementando. Que a criança tem esse direito à educação de qualidade. O Estado deve construir escolas de qualidade, ter professores de qualidade. Hoje se fala muito sobre os transportes escolares. As crianças têm dificuldade de chegar às escolas. Vê uma criança que sai do Zango 4 até o Zango 1 para ir a uma escola, uma criança de 5 anos. E às vezes fica na paragem, ninguém lhe dá prioridade. Ninguém dá prioridade. A mãe não tem dinheiro do táxi, ela tem de ir assim mesmo. Exato. E vai conforme as merendas escolares que têm orçamento para isso e não são implementados. Houve uma entrevista da ministra, ela dizer que em todos os municípios de Luanda são implementadas a merenda escolar. Eu ri bastante daquela entrevista, eu disse, isso é comédia. Porque é impressionante que planeta, isso... Não é, doutora? No outro planeta não é Angola. Se em Luanda não se implementa, imagina nas outras províncias. Não tem merenda escolar, porque não tem cultura nas escolas, não tem desporto, não tem atrativo, não tem psicólogos. Quer dizer, o sistema de ensino devia ser reestruturado. Se implementou essa reforma educativa que é fracassada. Só piorou, exato. Só piorou. Que piorou o sistema de ensino. Traz imensas debilidades aos estudantes. Os estudantes são limitados e nossos professores somos obrigados a fazer passar de classe. Os pais não ajudam também nesse mesmo ensino de qualidade. Vamos dizer, o Estado já vai implementar instituições de qualidade. Tem professores de qualidade, tem todo o parâmetro para responder com isso. E os pais em casa simplesmente não têm tempo para controlar o processo de educação dos seus filhos. O pai não sabe quando o filho tem tarefa, se fez tarefa, se foi. Nem mesmo se foi à escola, os pais controlam. Os pais não controlam data dos cadernos, não consultam os professores. O pai não vai à reunião da escola do filho. Já não participa na educação ativa do filho. O filho passa mais tempo na escola do que com o pai. Porque se o pai sai 5 da manhã, no Zango tem que sair 5 da manhã para ir trabalhar. Sai 5 da manhã, volta às 22 horas. A que horas é que vai participar na educação do filho? Simplesmente... Quer dizer, deixa o filho a dormir e encontra também o filho encontra a dormir. E é complicado. É complicado. Fernando Guelengo, faz favor. Bem, o Estado fracassou. Mas mais fracassado é o Executivo, que, do ponto de vista de políticas públicas, porque o Estado participa, o Executivo cria, ainda aprova através da própria Assembleia Nacional. Eu considero mais fracassado o Executivo, porque, primeiro, durante muitos anos no poder,
quer o Executivo, quer todos os elementos que fazem parte durante esse processo todo da Assembleia Nacional, porque não vamos descartar responsabilidades até dos partidos da oposição, por exemplo, em relação à questão do sistema de ensino, mas também não têm maioria absoluta para passar absolutamente nada na Assembleia Nacional, e é lamentável. Por isso é que eu chamo a atenção propriamente à sociedade. Cada um de nós deve assumir a postura de um cidadão, porque aqui gostamos muito de ser povo. Quando se é povo, não se tem poder. Temos de ser cidadão para exigir os direitos e deveres de todos, não é? Para que a educação se transforme num verdadeiro alicerce de transformações sociais. A doutora disse há pouco e muito bem, nas escolas não tem cultura, não tem desporto. Há uma série de disciplinas educacionais que envolvem a educação e a formação da personalidade do indivíduo, que nas escolas não tem. Só que nós em casa também não temos como dar isso aos filhos. Por quê? Porque nós saímos muito cedo para trabalhar e voltamos um pouquinho tarde. E aos finais de semana, às vezes, é tentar cobrir o final de semana com um passeio. Por exemplo, em 2, 3 anos, eu com os meus filhos, visito 1 ou 2 instituições de referência, como museu. Com os filhos é completamente difícil conseguires entrar dentro daquilo que a escola devia proporcionar para a criança. Você, como não percebe que a escola não está a assumir o seu papel, eu não devo esperar a escola e reclamar constantemente a escola, o executivo. Na medida que eu for reclamando, eu também estou a cobrir algumas lacunas. Para quê? Para que quando as pessoas souberem que esta menina é a Guelenga, vai se perceber que, apesar do sistema ruído, ela teve sempre alguma coisa a mais, porque é por causa do nosso sacrifício. É por isso que chamamos a atenção ao Estado e às escolas. Cada escola deve ser uma referência. Cada direção da escola deve procurar fazer o melhor. Porque quando os estudantes passam, cada um tem referência. Ele vai dizer, onde eu passei durante a minha vida tinha sim educação moral, tinha sim palestras, tinha tudo. Até palestras, as escolas estão com uma pulga atrás da orelha para efetivamente conseguirem implementar as palestras. Por isso eu defendo que palestras, cultura geral, educação devem ser elementos essenciais para a formação da personalidade do indivíduo. E isso envolve um montão de características fortes, como o debate na escola. Por exemplo, há pessoas que são formadas na escola para debater, para discutir ideias. As leis são formadas nas escolas através de processos de treinamentos e pesquisa dos estudantes. Ou seja, a escola já consegue prever quem você será, mas a escola angolana não consegue prever quem você será, porque é muita matéria para um estudante e depois cada professor exige que tem que ser bom nisso, e se o estudante tem uma negativa numa cadeira, chega a comprometer a formação completa do mesmo. Isso está completamente ultrapassado. Se o menino é bom em matemática, física e química, esquecem o resto. Especializem esse estudante para ser canalizado para as engenharias eletrônicas e muito mais. E não fazer de um estudante um robô ou um papagaio que tem que repetir tudo que cada professor vem e diz que tem que repetir. E é preciso acabar com o papagaio em Angola. Ok, visto que o nosso tempo é escasso, temos apenas mais 3 minutos. Faz favor, doutor Lucrécio, quer acrescentar aqui nesta não podemos falar de qualidade sem antes falar de quantidade, nem que seja menor ou alta a quantidade, exatamente. Por quê? Nós vimos em Angola, sobretudo em Luanda, que é o protótipo de Angola, mais escolas, instituições de ensino privado do que estatal. Não sei qual os fatores que estão na base disso, mas as escolas privadas, eles primam mais na obtenção de lucros e desinteressam-se, sobretudo, na qualidade do ensino. E nós já ouvimos proprietários de escola dizer, não, o que me importa é a clientela, o que me importa é que os alunos paguem as propinas. E também, já ouvi alguém dizer que mais vale o estudante do que o professor, porque o estudante deixa dinheiro na instituição e o professor tira dinheiro na instituição. Automaticamente aqui, nós já conseguimos ter aqui uma visão de como é que é o sistema de ensino.
Então, o professor que lá entra também pensa apenas de cumprir com as suas atividades, assim, a meu gás, em prol daquilo que são os critérios pré-estabelecidos. Mas se o nosso sistema de ensino, estamos a falar aqui do executivo, criasse mecanismo ou métodos de modo a desencorajar essas práticas, aqui também poderíamos falar de qualidade de ensino. E o segundo é o mapa para a escassez das escolas, quer privada, quer estatais, sobretudo as estatais. No Zango 4 tem apenas uma escola de ensino médio, Zango 4, que é o PUNIV, e abriu recentemente. Para essa escola não tem mais outra escola. Agora eu pergunto, E ainda... qual é o número da população do Zango 4 para que se tenha apenas uma escola de ensino médio? Aqui a estatística mesmo é fundamental. É fundamental, sim. Então, eu sou apologista de que sempre que o executivo cria um projeto, estabeleça também sistemas, escolas, hospitais, essas necessidades primárias, de modo que vão acompanhando a dinâmica urbanística, porque senão assim nós estaríamos a estar mais preocupados com coisas que menos interessam e, sobretudo, a educação, que é um fator preponderante e importante, aqui estaríamos a descurar. É verdade. Então, isso aqui contribui significativamente para a baixa qualidade. Bem, o nosso tempo já foi, né? Eu sei que há muita coisa ainda para se dizer, há muita coisa para debater. Eu queria, Sila, Sim. em segundos. A educação será boa quando os filhos dos governantes, deputados e muito mais estudarem em escolas públicas. Ok. Bem, Eu tenho para dizer o seguinte: a nossa legislação é rica, é muito linda. Se vamos ver assim na letra, com relação ao ensino, a responsabilidade do Estado com a educação das crianças, então que a não responsabilidade seja das só famílias, teórica. mas não tem implementação, não é aplicada. E não vamos cobrar só o Estado. Nós, cidadãos, devemos obrigar o Estado a cumprir isso, porque se nós ficarmos só a dizer o Estado tem responsabilidades, não ganharíamos nada. Então, o cidadão deve exigir mais dos pais, do Estado ou do Executivo, dos professores, das escolas, dos colégios, criar comissões de paz, participar mais na vida na educação do filho. Normalmente todas as escolas deviam ter uma comissão de pais. E essa comissão de pais é para responder essas demandas. debilidades. Doutora, eu estive numa comissão de pais que a direção da escola acabou a comissão, porque a comissão era tão rigorosa que viu-se como adversário da escola. E tem de ser assim. O dono E da tem de escola ser um pagou adversário. esse... E tem de ser um O dono da adversário. escola pagou a comissão, doutora. Mas é um direito. Tens que reclamar judicialmente, ainda que fosse judicialmente reclamar por esse direito. Porque se nós estivermos lá presentes a exigir, ele vai saber que o professor tem de estar todos os dias na escola. Os pais estão ali. Tem o pai responsável que vai dizer que você atrasou, que o pai não apareceu, que a professora vestiu-se mal, que a professora fez isso. Verdade, porque é verdade. a criança aprende com a imitação. Então, temos de ver quem os nossos filhos imitam. Eu vejo professoras do ensino primário que ela vai na escola dar aulas com o cabelo todo pintado em várias cores, rosa, azul, e roupas super curtas e batons. Quer dizer, Bem, as nossas filhas... enfim. Coitadas delas. Bem, Coitadas. eu não tenho mesmo tempo e foi bom falarmos, portanto, da criança e a educação. Com certeza que vamos voltar a falar ainda deste tema. A todos, bom dia, bom dia. Bom dia. Obrigado. Estudando as dias de bati demais. Uau, na minha escola cadeiro vai finco. Ai, 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 ai. São 12 horas. Professora, Despertar. A paixão que se renova na vontade de crescer. My life goes on.
Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao jornal referente a 26 de junho de 2018. Jornal. Eis os tópicos deste jornal. Centralidade do Quelamba, há 4 dias privada do abastecimento de água potável, populares lançam grito de socorro. Funcionários do Tribunal do Benfica acusados de extraviar processo-crime de um detido. A Amnistia Internacional pede libertação de estudantes condenados em Malange. No Mundial da Rússia, comentarista antevê vitória da Nigéria diante da poderosa Argentina. Salvini quer que a União Europeia financie campo de refugiados na Líbia. O jornal às 12 conta com a sonorização de Abelardo Benjamin, técnica a cargo de Hugo Elias, edita e apresenta o Joaquim Ribeiro. Outra vez, boa tarde. Vamos folhear o jornal. Os moradores da centralidade do Quelamba queixam-se de estarem desde sexta-feira última privados de abastecimento de água potável. Os cidadãos interpelados pela nossa reportagem dizem que a situação está a criar constrangimentos de várias ordem, pelo que pedem a intervenção das autoridades para se pôr fim ao calvário com que se debatem. Quelamba tem muito a falta de água.